Muito bem, este terceiro capítulo do nosso curso de análise real é dedicado ao estudo de cardinalidade e enumerabilidade. Nós vamos, nesta aula, estudar cardinalidade. Enumerabilidade deixaremos para a próxima. Então, dizemos que dois conjuntos A e B são chamados equivalentes, ou um sinônimo para isto, que possuem a mesma potência, e escrevemos da seguinte forma: A equivalente a B, que é um til, A til B, na verdade é equivalente a B se lê, se e somente se existir uma função f de A em B que seja bijetiva. Então isso significa que eles são equivalentes, ou seja, em aspas, iguais em um certo sentido. Por exemplo, o conjunto P dos números pares positivos, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, dos naturais pares, ele é equivalente ao conjunto N dos números naturais. Por quê? Porque para isso basta definir a seguinte função: a f que vai de n em p, dos naturais para o conjunto dos naturais pares, f de x igual a 2x, que obviamente é bijetiva. Então existe uma bijeção entre os pares e os naturais. Também temos no segundo exemplo que o conjunto dos naturais é equivalente ao conjunto dos inteiros. De fato, basta definir uma bijeção entre eles, que vai ser a f de n em z, dada por f de x igual a metade de x, se x é par, vai assumir o valor zero, se x é 1, vou mandar o zero para o 1, e vai assumir o valor 1 menos x, sua metade, se x for ímpar, e claro, diferente de 1, porque ali 1 é ímpar. É fácil ver que essa f, dessa maneira que nós construímos, ela é bijetiva. Para isto, poderia mostrar que é injetiva e sobrejetiva, mas vou só fazer um esquema que já fica claro. Aqui vou representar em diagrama de Venn o conjunto dos naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. O conjunto dos números inteiros, reticências, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 reticências, certo? Esse é o conjunto dos inteiros. E a f que vai de n em z. E esta f, como nós podemos observar, manda o 1 para o 0 pela segunda sentença. Ali, como eu fiz em verde. Agora, se o x é par, ele vai mandar para metade de x. Então, o 2 vai para o 1, o 4 vai para o 2, o 6 vai lá para o 3 e assim por diante, certo? Eu não marquei ali, mas 6 vai para o 3. E se é ímpar e diferente de 1, ele vai ser 1 menos x sobre 2. Então, o 3 vai para 3 menos 1, 2, negativo, sobre 2 dá menos 1. O 5 vai para o menos 2 e assim por diante. O 7 iria para o menos 3. Uma observação: o conjunto dos naturais é um subconjunto dos inteiros e é diferente, ele é próprio. E mesmo assim, o conjunto dos naturais é equivalente aos inteiros, então eles têm, vamos dizer assim, se comportam de mesmo modo, certo? Um terceiro exemplo bem interessante, o conjunto do intervalo 0, 1 aberto dos reais. Ele é equivalente ao conjunto dos reais. Por quê? Porque nós podemos pegar a G, que vai de menos π meios a π meios em R, que é a tangente de x, que ela é bijetiva. É fácil mostrar isso, fica como exercício. E a f de 0, 1 para o intervalo menos π meios, como sendo a reta πx menos π meios, que também é bijetiva, vou deixar para vocês, certo? E ambas bijetivas, composição de funções bijetivas, se é possível compor, e neste caso será, também será bijetiva, certo? Então resulta em uma função também bijetiva, ok? Veja bem, pelo esquema, nós temos então que o 0, 1 vai para o intervalo menos π meios até π meios, e este vai para R. A primeira parte vai devido a F, a segunda pela G, e de 0, 1 para o intervalo todo a reta real é pela composição, G bola F. E a G bola F de 0, 1 em R é bijetiva. Dessa maneira, o intervalo 0, 1 dos reais é equivalente aos reais. Apresentemos agora, então, uma proposição que mostra algumas propriedades básicas da equivalência de conjuntos. Valem as seguintes propriedades, então, para a equivalência de conjuntos, ou a potência de conjuntos, certo? Primeira, a reflexividade. Um conjunto A é equivalente a si mesmo.
A segunda propriedade é a simetria, ou seja, se A é equivalente a B, então B é equivalente a A e reciprocamente. A terceira é a transitividade. Se A é equivalente a B e B é equivalente a C, então A tem que ser equivalente a C, a transitividade. Bom, como eu mencionei, estas propriedades, elas tornam a potência de conjuntos uma relação de equivalências, que isso vocês devem ter certamente estudado, por exemplo, em Introdução à Álgebra, no início dessa outra disciplina. Bom, vamos à demonstração, provemos cada uma delas. O item A é bem simples, basta considerar a função identidade de A em a identidade de x igual a x, que nós sabemos que é bijetiva. Portanto, A tem que ser equivalente a si mesmo, a A. Vamos agora à simetria, item B. Vamos admitir que A é equivalente a B, então tem que existir uma f de A em B bijetiva. Bom, mas se uma função f é bijetiva, ela tem inversa, ela é inversível. Existe uma f na menos 1 de B em A, que também será bijetiva. Bom, então, essa f na menos 1 nos mostra que B é equivalente a A. E para mostrar a recíproca dele, que é a mesma coisa, então eu só vou fazer essa parte no item B, certo? A recíproca é análoga. Bom, item C, a transitividade. Suponha que A é equivalente a B e também que B é equivalente a C nesses conjuntos. Logo, então, temos uma bijeção entre A e B dada pela F e uma bijeção entre B e C dada pela G, como eu escrevi. Então, como a composição de funções bijetivas resulta em uma função também bijetiva, isso por proposição, estudada lá no primeiro capítulo, segue que G bola F, que vai de A para C, também é bijetiva. E essa bijeção mostra que A é equivalente a C. Então, de onde segue que A é equivalente a C. E com isso concluímos esta proposição. Bom, no que segue, vamos tratar sobre cardinalidade de conjuntos. Antes disso, vamos formalizar o conceito de um conjunto ser infinito. Um conjunto infinito é todo aquele que é equivalente a um subconjunto próprio de si mesmo, certo? E essa seria uma definição formal de um conjunto ser infinito. Então, ele tem que ser equivalente a um subconjunto próprio de si mesmo. Vou lembrar aqui, antes disso, caso contrário, se isso não acontece, então o conjunto é dito finito. Vou lembrar aqui vocês uma observação importante, lá da teoria dos conjuntos. Um subconjunto S do conjunto X, ele é dito próprio em X, no conjunto X, se ele for um subconjunto de X, é claro, e além disso, ele for diferente do próprio conjunto X e diferente do vazio, certo? Ele não é nem o vazio e nem ele todo, e ele é um subconjunto do conjunto dado, então a gente diz que ele é próprio, ele está, certo? Por exemplo, o conjunto dos reais, o corpo ordenado dos reais e completo, ele é infinito. Por quê? Porque o intervalo 0,1 é um subconjunto próprio dos reais. Próprio por quê? Porque o intervalo 0,1 não é o conjunto vazio e o intervalo 0,1 também não é o conjunto dos reais. E além disso, mostramos anteriormente, quando definimos potência, que o intervalo 0,1 é equivalente à reta real. Outro exemplo, o conjunto dos naturais é infinito. Por quê? Porque o subconjunto dos números pares contido nele, ele é próprio, porque o conjunto dos pares não é vazio e não é todos os naturais. E, como eu disse antes, o conjunto dos pares é equivalente aos naturais. Então, é outro exemplo de conjunto infinito. Agora, dado um conjunto finito, formado pelos elementos A1, A2, A3 até AN, tem N elementos, então com N elementos, qualquer outro conjunto com também N elementos, certo? Finito, digamos B1, B2, B3 até Bn, também com a mesma quantidade de elementos que o conjunto A, com N elementos também, eles são equivalentes, obviamente, O A e o B serão equivalentes. Então, o B será equivalente ao conjunto A. Por quê? Porque basta considerar a seguinte bijeção. A bijeção que manda o primeiro no primeiro, o segundo no segundo, O AF de A em B, que pega o A
J e manda para o BJ correspondente, na posição. Onde o J eu não escrevi ali, mas vai de 1 a N. O A1 vai no B1, o A2 vai no B2, até o AN vai indo no BN pela F. Então fica bijetivo. Então são equivalentes, obviamente. Certo? Por exemplo, né? Vamos então agora à definição de cardinalidade. Dizemos que dois conjuntos A e B, eles possuem ou têm a mesma cardinalidade e nós escrevemos o cardinal de A igual a cardinal de B, ou cardinalidade de A igual a cardinalidade de B, se e somente se eles tiverem a mesma potência, ou seja, dois conjuntos têm a mesma cardinalidade se eles forem equivalentes, certo? Este é o conceito de dizer que tem mesma cardinalidade. A cardinalidade de conjuntos, na verdade, ele é um conceito abstrato que serve para classificar os conjuntos, né? Deixá-los em classes, certo? Em colocar os conjuntos em classes, onde conjuntos que têm a mesma cardinalidade, eles vão estar na mesma classe, a classe do respectivo número cardinal, ou do respectivo cardinal. Deixa eu escrever isto. Então, sendo que então, os conjuntos possuem a mesma cardinalidade, eles vão estar então na classe do mesmo cardinal. Dessa forma, por exemplo, temos que a cardinalidade dos naturais é igual à cardinalidade dos inteiros. A cardinalidade do intervalo dos reais 0, 1 é igual à cardinalidade do real inteiro. Então, os naturais e os inteiros, devido à primeira igualdade, eles estão na mesma classe. E o intervalo aberto de 0 a 1 e o intervalo inteiro da reta real, eles estão numa mesma classe também. Eles vão ter o mesmo número cardinal, porque eles são equivalentes. Agora, quando o conjunto X for finito, nós vamos dizer que a cardinalidade dele coincide com a quantidade de elementos que esse conjunto tem, certo? Deixa eu escrever isto. Então, quando o conjunto X for finito, a cardinalidade de X corresponderá ao número de elementos do conjunto. Bom, foi o matemático George Cantor, aquele que eu comentei sobre a teoria dos conjuntos em Jena no início do curso, ele denotou o cardinal do conjunto dos naturais, dos números naturais, pela primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph com índice 0. Então, Aleph 0. Aleph 0 a gente diz que é a cardinalidade dos naturais. Então, deixa eu escrever isso. A cardinalidade dos naturais é Aleph 0. Do mesmo modo, né, nós também teremos o quê? Que a cardinalidade do conjunto dos inteiros também é Aleph 0. Por quê? Porque o conjunto dos inteiros é equivalente ao conjunto dos naturais. Eles estão numa mesma classe, já que Z e N são equivalentes, ou seja, possuem a mesma potência. Eles estarão na classe do cardinal Aleph 0. Só um comentário aqui a título de nome: os números cardinais de conjuntos infinitos, que é o que nos interessam agora, são chamados de números transfinitos. Deixa eu escrever isso. Então, são chamados de números transfinitos. Vamos a uma importante definição. Sejam A e B dois conjuntos. Nós vamos dizer que a cardinalidade de A é menor ou igual do que a cardinalidade de B. Vou escrever isso. Então, dizemos que a cardinalidade de A é menor ou igual à cardinalidade de B, e escrevemos do seguinte modo, e escrevemos cardinalidade de A, deixa eu botar aqui, cardinalidade de A menor ou igual à cardinalidade de B. Se, e na verdade somente se, porque é uma definição, se existir um subconjunto S dentro do conjunto B, tal que A seja equivalente a S. Em outras palavras, significa que se existir uma F de A em B, injetiva. Então, se tivermos uma injeção de A em B por uma função, então a cardinalidade do A é menor ou igual que a de B, porque aí sobram elementos em B que não recebem nada de A.
Dessa forma, uma F tilde de A para um conjunto imagem F de A, que eu posso chamar de S, seria bijetiva. Também nós dizemos que a cardinalidade de A é maior ou igual do que a cardinalidade de B se existir uma G de A em B sobrejetiva. Bom, nós queremos chegar nesta aula no resultado chamado Teorema de Cantor-Bernstein. Mas antes disso, precisamos de um lema fundamental, que é o que eu vou escrever aqui. Então, o seguinte lema: sejam A1, A e B conjuntos tais que obedecem àquela cadeia de contenções. A1 está dentro do B, o B está dentro do A. Se a cardinalidade das pontas, vamos dizer assim, do A1 e do A forem iguais, então a cardinalidade do B e a do A também é a mesma. Aqui estou marcando do meio, vai ter a mesma cardinalidade que nas pontas, já que das pontas também é igual. Parece um tipo de teorema do sanduíche para a cardinalidade, realmente é. Vamos à demonstração. Como a cardinalidade de A é igual à cardinalidade do A1, por hipótese, então A tem que ser equivalente a 1, e disso segue que existe uma F de A em A1 bijetiva. Agora, como B é um subconjunto de A, então a F restrita a B, a seguinte restrição, então que parte de B para o conjunto imagem F de B, que está dentro do A1, obviamente, ela é bijetiva. Vamos escrever a F de B, o conjunto imagem, como sendo igual a B1, que é um subconjunto em A. Então, B fica equivalente a B1 devido à bijeção esta aqui, ó, a F restrita a B, que eu estou marcando em verde. Muito bem, seguindo, nós vamos ter o seguinte: além disso, como B é um subconjunto de A, então nós podemos escrever que o conjunto B1, que é F de B, é um subconjunto da F de A, que é o A1, né? Então eu tenho que B1 está contido em A1, essa é a conclusão que eu tiro, ou seja, B1 é um subconjunto do A1. E aquelas contenções das imagens diretas é propriedade estudada lá no capítulo 1 também, certo? Ok, ou seja, nós temos B1 contido em A1, que está contido em B e que está contido em A. E com a condição de que B é equivalente a B1, tem a mesma cardinalidade. Então, repetindo esse raciocínio, ou seja, repetindo os argumentos acima, observando B1 contido em A1 contido em B, sendo B equivalente a B1, estamos nas mesmas condições, segue que a seguinte restrição, a F restrita ao conjunto A1, que vai desse conjunto para o seu conjunto imagem, F de A1, que eu vou definir como sendo A2, é bijetiva, certo? E é tal que, obviamente, A1 é equivalente ao conjunto A2. E como A1 contido em B implica que o A2, que é o F de A1, fica contido em F de B, que é o B1, nós vamos obter a seguinte cadeia de contenções, certo? Então, nós vamos obter a seguinte cadeia de contenções. Eu escrevi desigualdades, mas tem uma correção ali, ó, certo? A2 contido em B1, contido em A1, contido em B, e que, por sua vez, está contido em A. E isso segue indutivamente. Então, seguindo estes passos indutivamente, nós vamos obter duas famílias de conjuntos indexadas, pelos naturais mesmo. A primeira, formada pelos elementos A, A1, A2, A3, assim por diante, e a outra B, B1, B2, B3 e assim por diante. Tais que tem aquele embaralhamento nas contenções. O B2 está contido em A2, que por sua vez está contido em A1, em B1, desculpem, que está em A1, que está em B e que está em A. Onde o A é equivalente ao A1, o B é o equivalente a B1, o A2 é equivalente a A1 e o B2 é equivalente ao B1, certo? Muito bem, ou seja, nós temos que A é, devido a essas observações aqui, ó, nós vamos ter o quê? Aqui eu estou mostrando A2 equivalente a 1, ó, certo? Devido por construção feita. Ou seja, o A é equivalente ao A1, que é equivalente ao A2, que é equivalente, todos os A são equivalentes, e todos os B são equivalentes. B equivalente a B1, equivalente a B2, equivalente a B3 e assim por diante. E eles são tais que vão satisfazer as seguintes condições.
A F aplicada nos Bn é o próximo, Bn mais 1. E F aplicado nos An é o próximo conjunto, An mais 1, para todo N natural. Isso por construção. Vou chamar de 1 esse resultado. E vamos considerar o seguinte esquema. Vou pegar aqui um retângulo grande para representar o conjunto A, que eu vou chamar de A0 na minha notação, tá? Vou escrever o A0 como A e o B0 como B. Aqui depois seria um círculo, mas é um retângulo e uma figura que não é um retângulo. Depois vai me embaralhando o retângulo e em aspas, círculo. O A0, B0, o A1, o B1, o A2, o B2, todos encaixados um dentro do outro devido às contenções. Aquela do embaralhamento, onde eu estou denotando o A0 como sendo conjunto A e o B0 como sendo conjunto B. Para todo N natural, nós vamos escrever que o conjunto que eu vou definir como Cn, como sendo An menos Bn, essa diferença de conjuntos. E vou escrever o conjunto C como sendo a união dos Cns, com n de 0 a infinito, união dessa família dos Cns. E o que sobra eu vou chamar de D, o que sobra tirando o C do A, certo? A menos C. Muito bem, deixa eu fazer um corte aqui, que eu vou botar essas informações na próxima página. Aqui, certo? Para seguir a explicação, a demonstração. Então, temos essas condições aqui que foram discutidas antes. Agora, vou chamar de 2 esta parte. Então, de 1 e 2, nós vamos obter o seguinte. Lembrando, o 1, que eu não copiei, é que f dos Bn é o próximo, Bn mais 1. E o f do An é o próximo, o conjunto An mais 1, para todo N natural. Então, nós vamos ter que a f de Cn é, na verdade, o que? O Cn é aquela diferença, An menos Bn. Então é f de An menos Bn. E por propriedade das funções, né, é o f do An menos a f do Bn, propriedade da imagem direta. Isso está até em uma lista de exercícios, né, na lista 1 ainda. Bom, e isto por sua vez fica igual a quem? Devido ao 1 ali que eu marquei novamente, é o A índice n mais 1 menos o B índice n mais 1, que é o C índice n mais 1, né? Porque para todo n, Cn é An menos Bn, em particular para n mais 1. Então, f de Cn é Cn mais 1, é o próximo. Essa é a conclusão que nós tiramos. Disso, então, a f de C é a f aplicado na união dos Cns com n de 0 até infinito, união da família, que é a união do n de 0 a infinito das f de Cn. Isso é propriedade também de famílias. Então, é a união com n de 0 a infinito do Cn mais 1. Então, nós vamos ter o quê? A união com n de 1 a infinito do Cn. Eu posso reindexar dessa forma. Então, a f de C é a união com n de 1 a infinito dos Cns, onde f de C é o seguinte conjunto que eu vou pontilhar. Na verdade, eu teria que fazer o mesmo desenho de antes, só vou fazer maior aqui, né? E eu vou pontilhar a parte que representa o f de C, certo? Então, o A0, o B0, o A1, o retângulo, o B1, agora que seria tipo um círculo, que eu não vou conseguir desenhar aqui, o A2 e o B2 dentro dele, e assim por diante. É um processo infinito de cadeia de contenções, certo? Então, só para marcar aqui o A0, que é o A, o B0, que é o B, aqui é o A1, aqui é o conjunto A2, o outro, né, A1, B1, aqui é o A2, o B2 é aquele outro, e assim por diante. É um processo infinito. E o F de C é a união do Cn com n de 1 a infinito. Então dá essa parte que eu estou pontilhando aí, tracejando, certo? Esta parte coberta de pontilhamento. Vou definir agora uma função φ de A para A, da seguinte forma, de A para A. Por a φ de x, ela vai ser exatamente a f de x, se x estiver no conjunto C, e ela vai ser x, a identidade, se x estiver fora do C, em relação a A, no conjunto D, que é A menos C. Dessa forma, por construção desta φ, a φ restrita a C e a φ restrita a D são injetivas, certo? E suas imagens são disjuntas, isto por construção. São disjuntas. Logo, a φ-til, que eu vou definir uma outra função, de A para f de C unido com D, e esse unido, vou botar um ponto em cima para dizer que é união disjunta, que é o conjunto B, ela é bijetiva.
Isto é, se vocês olharem no esquema, dá o conjunto B. Ou seja, A fica equivalente a B, o que prova o lema. O lema é bastante simples, mas a sua demonstração é bem trabalhosa. Vamos então ao teorema de Cantor-Bernstein, que eu prometi. Então, sejam x e y conjuntos tais que a cardinalidade do primeiro é menor ou igual que a cardinalidade do segundo, do x menor ou igual do y, e também vale a outra desigualdade. A cardinalidade do y é menor ou igual à cardinalidade de x. Eu botei igual ali, é menor ou igual ao segundo também, tá? Então, é a mesma cardinalidade do x é igual a do y. Né? Parece bem bobinho esse teorema, né? Mas vamos ver um outro formato depois. Como a cardinalidade do x é menor ou igual à cardinalidade do y, então existe uma f de x em y injetiva. Do mesmo modo, como a cardinalidade do y é menor ou igual que a cardinalidade do x, segue que existe uma g de y para x também injetiva. Agora, como composição de funções injetivas resulta em uma função também injetiva, temos que a seguinte composição g bola f, que vai de x para x, também será injetiva, certo? E note que eu vou pegar que a g bola f aplicada no conjunto x é a g em cima da f de x. E isso é um subconjunto do conjunto g de y, que é um subconjunto do x. Eu vou chamar de 1 essa cadeia de contenções. Sendo g bola f de x em x injetiva, então nós temos que a g bola f til de x para g da f de x, que é a g, ela vai só para o conjunto imagem, a mesma g bola f, mas vai para o conjunto imagem, ela se torna bijetiva. E dessa forma, x e o g aplicada em f do conjunto x são conjuntos equivalentes, certo? Então, a cardinalidade do x é a cardinalidade da g da f de x no conjunto x. Vou chamar de 2 esta parte. Bom, do mesmo modo, sendo g de y para x também injetiva, temos que a g til de y para o conjunto g de y, a imagem do y pela g, que é a própria g, mas restrita, né, o contradomínio se restringe só ao conjunto imagem, ela se torna bijetiva. E dessa forma nós temos que y é equivalente ao conjunto imagem do y pela g, g de y. Ou seja, a cardinalidade do y é igual à cardinalidade da g do y. Vou chamar de 3. Bom, analisando 1 e 2, segue do lema anterior, daquele lemão, vamos chamar assim, que a cardinalidade do g do y é igual à cardinalidade do conjunto x. E como também vale 3, que está ali acima, que cardinalidade do y é igual à cardinalidade do g de y, nós concluímos que a cardinalidade do x é igual à cardinalidade do y, o que conclui o teorema de Cantor-Bernstein, certo? Bom, uma observação aqui, que o teorema de Cantor-Bernstein, como eu mencionei antes, acima ele parece trivial, certo? Se cardinalidade de um é menor que a do outro e o contrário também, então tem a mesma cardinalidade, é isso que ele diz. No entanto, nós podemos reformulá-lo, na verdade não seria nem reformulá-lo, reescrevê-lo, num formato mais interessante. Interessante do seguinte modo: como cardinalidade do x é menor ou igual à cardinalidade do y, significa que existe uma f de x em y injetiva, e a mesma coisa para outra desigualdade, dizer que cardinalidade do y ser menor ou igual que a cardinalidade do x nos diz que existe uma g de y para x também injetiva, e se tem mesma cardinalidade, né, então quer dizer que existe uma bijeção entre eles, o teorema acima ele pode ser reescrito da seguinte forma: o teorema então de Cantor-Bernstein pode ser reescrito como: se existirem uma f de x em y injetiva e a g também, então f de x em y e g de y em x injetivas, então existe uma bijeção entre x e y, certo? E agora não parece tão trivial, vou enunciando desse jeito. Ou seja, porque a primeira parte diz que cardinalidade do primeiro é menor ou igual que a do segundo, e a outra, a g, diz a contrária.
e a abjeção entre x e y diz que tem mesma cardinalidade. E aí conclui o teorema. Ficaremos nesta aula por aqui. Na aula que vem, então, estudaremos a questão da enumerabilidade, que é um conceito muito importante e também interessante. Até lá!